Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal, EBD em Síntese Podcast, a lição de número 5. Olhe, seja muito bem-vindo, você professor, você aluno, você amante da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria ter você aqui no nosso canal. Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, já aciona para estar recebendo as notificações. Chegou a síntese nova aqui de lição, você vai ser o primeiro a ser notificado pelo YouTube, vai poder estar com esse subsídio tão especial que é o EBD em Síntese Podcast. E uma iniciativa do nosso DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, feito para você com muito carinho, com muito amor. E nós somos o grupo 2 aí de professores de jovens. Temos aí os outros âncoras, os outros grupos, que também têm acrescentado aqui, enriquecido você, professor, você, aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o seu irmão, presbítero Alan Gomes, e como sempre, nunca estou só. Querido professor Jansen, conosco aqui também. Pai do Senhor, Jansen. A paz do Senhor, Alan, a paz do Senhor, queridos professores. Maravilha. Comigo também, conosco aqui, querido Jussier. Pai do Senhor, professor Jussier. Pai do Senhor, professor Alan, professor Jansen, vou estar com vocês novamente. Maravilha. E como o trimestre tem passado rápido, né? Já estamos na lição de número 5 e temos uma lição muito especial. O comentarista desse trimestre é o Tiago Brasil, e uma lição muito prática. E eu quero confessar aqui e compartilhar com os professores aqui, Jansen e Jussier, que eu gosto dessas lições práticas, né? Que traz essas temáticas. Tem em especial aqui essa lição de número 5, que fala: quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. E como nós precisamos tratar sobre esse assunto aqui, né, Jussier? Como nós precisamos, estamos com a nossa sociedade bem doente esses dias, né, Jussier? Esses últimos dias que estamos vivendo da igreja aqui na Terra. Pois é, doente, adormecida, né? Inclusive é o ponto da introdução, né? É um sintoma desses últimos dias, do adormecimento espiritual da sociedade, e essa lição vem como um remédio, viu, Alan? Um renovo, né? Esse aspecto prático nos dá uma animada, assim, uma vontade de estudar e aplicar isso no nosso dia a dia. É muito bom. É isso mesmo. E, como eu disse aqui, o comentarista, Tiago Brasil, ele diz aqui, ele comenta, no decorrer aqui da lição, que nós não devemos ser pessoas somente que discursam sobre o assunto, que escrevem sobre o assunto, mas que nós sejamos realmente praticantes. Isso, eu acho que o comentarista Tiago Brasil, ele aprendeu com alguém, aprendeu com Jesus, né? Jansen e Jussier. Não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Jansen, eu queria convidar você nesse instante para trazer aí o texto principal, né? Está introduzindo aí a nossa lição nesse podcast todo especial, lição de número 5. Amém. Uma lição forte, uma lição prática, e é uma lição que a gente precisa botar em prática todos os dias, né? Porque a gente vive num mundo, como já foi falado aí, que essa prática do perdão, o amor está se esfriando, o perdão é cada vez mais difícil, né? A gente vê pessoas perdoando, às vezes fala até de boca que está perdoado, mas o coração e as atitudes a gente não vê, né? E aqui no texto principal, que é o texto áureo dessa nossa lição, ele diz assim, que está em Mateus 18, 27. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E aí a gente já vê, irmão Alan, irmão Jussier, que hoje, quando a gente fala em compaixão, perdão, amor, a gente fala muitas vezes na nossa sociedade como um sentimento assim muito nobre, tão pouco distante do nosso dia a dia. Mas é totalmente o contrário que Deus requer de nós, que é que a gente esteja com essa prática da compaixão, do amor, com uma forma assim diária, forte, vivante no nosso dia a dia, que isso deveria ser visto com mais frequência no nosso meio. E às vezes a gente fala do mundo, mas às vezes a gente vê isso dentro da própria igreja. Tem muitos irmãos que são muito de falar sobre amor, de falar sobre perdão, e até eu faço até um ponto já, eu vou jogar um pouquinho mais profundo, Alan, que o próprio Jesus, né, quando ensina seus discípulos a orar, ele fala: perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E muitas vezes a gente pede perdão a Deus, mas quando um irmão faz alguma coisa que não nos agrada, que nos ofende,
a gente tem dificuldade de pedir perdão, de liberar o perdão, na verdade. Então, a gente pede a Deus perdão, mas não perdoa. E aí, a gente, se fosse fazer essa oração, perdoar, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, como ficaria o perdão de Deus sobre nossas vidas? É uma pergunta que a gente deve se fazer, né? José, olha, a questão aí do perdão e do amor. Eu acho que a gente só pode praticar isso aqui, José, se a gente entender o nosso estado, né? Antes de conhecer a Cristo, o nosso estado de pecado, aí vem o arrependimento, a gente entender, né, José, quem nós éramos, para onde nós estávamos caminhando, uma dívida aí impagável, algo que não poderia ser pago por nós mesmos, mas a partir desse momento que nós entendemos esse perdão que nós recebemos do Senhor e entendemos que passamos a viver, né, no reino de Deus, estarmos diante de Deus de pé, isso nos motiva, isso nos faz entender um pouquinho aí a respeito da prática do perdão e do amor. Vamos entrar um pouquinho aí, José, diretamente nessa parábola aí escolhida pelo Tiago Brasil para ilustrar aí essa temática tão especial. Vamos sim, vamos sim. E assim, complementando o que você está dizendo, né? Eu gosto de chamar a atenção para os professores e para os alunos em sempre manter a perspectiva da lição. A gente tem uma lição que tem um tema geral, imitadores de Cristo, né? E imitar a Cristo não é apenas vestir a roupa, não é apenas se parecer na aparência, mas também agir como, pensar como, né? Falar como, viver, praticar. E a lição tem como essa tônica, né? Quem segue a Cristo, ou seja, uma condição, né? Anda na prática do perdão e do amor, ação, atitude. Então, amar e perdoar não é apenas uma retórica, é uma ação. E aí a parábola vai trazer, de forma muito, muito clara e objetiva, essa prática desse perdão, né? E como Jesus queria ensinar os discípulos nessa passagem, né, que estavam ali ouvindo essa parábola do credor incompassivo. Essa parábola, inclusive, Alan e Jansen, ela é um tipo, né? A gente tem esse termo jurídico, mas ela é um espelho, ela é um comparativo do plano de salvação de Cristo para nós. Né? Por quê? Porque ela vai trazer ali alguns elementos, algumas figuras, por ser parábola, que vão comparar a nossa situação, como você bem colocou, né? A nossa situação, a nossa vida, né? A Deus diante de nós e o que Ele fez por nós, mandando Jesus para morrer na cruz, né? Em nosso lugar. Essa parábola, que está lá em Mateus 18, ela vai falar a respeito de um certo rei que, em determinado momento, resolveu prestar contas, né? Chamar os seus servos para fazer as contas, e ali tinha um servo que devia muito, mas muito mesmo, aquele rei, né? Aos mais curiosos que forem pesquisar um pouquinho quanto valia essa dívida, né? Pesquisando um pouquinho aqui na internet, eu encontrei, inclusive, numa pregação do querido pastor Kleber, que também é nosso professor aqui na lição de jovens, né? Em um vídeo no YouTube, ele tem um canal no YouTube, onde ele publica as ministrações de doutrina que ele dá nas igrejas que dirige. E em uma dessas aulas que ele deu a respeito do perdão, ele também usa essa parábola como fundamento, como tema base, né, como texto base, e ele vai fazer lá o cálculo, tá? De forma muito precisa. E se a gente fosse trazer para o dia de hoje, é como se esse servo devesse aí aproximadamente 160 mil anos de trabalho àquele rei. É exagerado? É exagerado mesmo, né? Eram 10 mil talentos. E aí um talento naquela época era 6 mil denários. Um denário era um dia de trabalho, né? Que a gente pode hoje mensurar aí uns 100 reais, né? E 10 mil talentos era 60 milhões de denários, consequentemente 60 milhões de dias de trabalho. Então, a parábola ela vem nos mostrar que era uma dívida impagável. Era algo impossível de se pagar, né? E aí, nesse estado que nós estávamos diante de Deus, quando Ele decidiu nos amar, quando Ele decidiu enviar Jesus, desde a fundação do mundo, Ele já sabia que o homem não tinha condição de reagir, de voltar, de se converter, né, para restaurar o relacionamento que Ele criou. E aí Ele decide amar o homem, decide perdoar o homem, e isso está retratado nessa parábola
tão maravilhosa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, mas eu fecho rapidinho. Eu acho que esse ponto aí da lição para os nossos professores no próximo domingo, né, é bem interessante. Quem sabe alunos aí na sua sala de aula que já nasceram evangélicos, vamos dizer assim, né, desde pequeno na igreja, então não tem muito referencial a respeito da prática do pecado, vamos dizer assim, né? São pessoas que nunca beberam, nunca roubaram, nunca praticaram algo que realmente desagrade ao Senhor em relação à justiça, sei lá, se foi preso, desde pequeno na igreja, mas esse ponto aí, dessa dívida impagável, é interessante que o professor ele traga esse ponto também para essa pessoa que está na igreja desde criança, né, José? E apesar, porque quem sabe pessoas, adolescentes, jovens que, quem sabe, nunca tiveram essa prática, como eu disse, de pecado, pode se achar que já estão justificados, que a dívida não é tão grande, não é tão O grande como a costume, de né? Alan, né? A rotina ali, ele vai se acostumando com aquela vida e acha que está tudo certo, né? E aí a gente sabe que tem uma transformação quando você encontra Cristo. Você tem que tentar buscar reconhecer aquele momento em que você foi tocado ali e que houve transformação. É por aí mesmo. E o professor ele tem esse privilégio no próximo domingo de estar abordando esse ponto, de trazer o tamanho dessa dívida, né? Como eu disse, pessoas que estão na igreja desde criança, quem sabe, José, pessoas que nunca vieram à frente, nunca fizeram a sua decisão por Cristo, né? Quantas vezes a gente, em eventos, em trabalhos com jovens, por exemplo, na última vigília do Dejado, estávamos ali com templo central lotado, e quando a gente fez o apelo, o convite, 35 jovens e adolescentes ali naquele meio ali, entre rapazes e moças, aceitaram a Jesus. Então, querido professor, né, você tem esse privilégio de próximo domingo, quem sabe até fazer um apelo aí na sua sala de aula, né? Olha, realmente eu tenho certeza que vai ser uma benção. Olha, como a gente costuma dizer aqui, né, Jussier e Jansen, você é o braço que toca esse jovem, esse adolescente aí na sua sala de aula. Quem dera, né, Jansen, o dirigente da congregação, o pastor, pudesse passar em todas as salas de aula, mas você tem esse privilégio dado por Deus de ser esse braço aí para tocar na vida desse jovem e desse adolescente. Vamos descer um pouquinho mais aí na parábola, José. Vamos sim. Aí a parábola prossegue, né? A gente vê a figura do rei, vê o tamanho da dívida, né? E o devedor, ele faz uma súplica, ele faz um pedido, né? Ele talvez até sabe que não pode pagar, mas ele, reconhecendo a sua situação, ele faz um pedido, ele roga ao rei, né, que o livre daquilo ali, que permita que ele pague, né? Ele nem se nega a pagar, mas ele sabe que é uma dívida impagável. E aí é o nosso momento no processo da salvação em que a gente se volta, se reconhece pecador, né? E aí tem tudo a ver, Alan, com o que você acabou de dizer. O reconhecimento, se converter a Cristo tem tudo a ver com reconhecimento, com discernimento. É você olhar para si e entender que é um pecador, né? O perdão, ele vem mediante esse arrependimento. E aí aquele servo, ele olha para si mesmo, né, e faz essa súplica, ele se arrepende, é o momento em que a gente aceita Jesus. E aí a figura seguinte é a figura da misericórdia divina, do grande amor de Deus, em que o rei, ele oferece ali o perdão daquela dívida, né, e ali dá esse presente gracioso àquele servo devedor, né. Então, essa é a parábola, de uma forma geral, bem resumida, mas que faz esse tipo do processo do plano de salvação de Cristo para nós. Maravilha. E na sequência aí, Jansen, da parábola aí, saindo aí de posse dessa vitória, esse servo aí, né, tem dada por Deus aí a quitação da sua dívida e ele se encontra com um companheiro seu que está devendo a ele aí, né, Jansen? Fala um pouquinho sobre isso, Jansen. Irmão, ele tem um perdão da dívida, ele foi alcançado pela misericórdia do rei, daquela pessoa que ele estava devendo uma dívida que era impagável, o Senhor dele perdoou, mas quando foi a hora dele replicar e fazer como aconteceu com ele, ele não agiu da mesma forma. Tanto é que no versículo 33 diz que ele é indagado, né? Não deverias tu igualmente
ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. E aí ele recebeu misericórdia, ele suplicou, ele pediu, mas na hora de ele também exercer essa misericórdia, ele não agiu da mesma forma. E a consequência veio sobre ele, Alan. Muitas vezes a gente age assim com Deus. A gente pede a Deus, a gente pede misericórdia, a gente suplica, a gente reconhece até as nossas falhas, e aí a gente fala assim, não, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso da sua ajuda, e tudo isso é verdade. Mas quando alguém erra perto de você ou contra você, você não age com a mesma misericórdia, você não age da mesma forma. Parece que você quer receber a misericórdia, quer receber o perdão, mas na hora de ser um imitador de Cristo, de agir da mesma forma, aí, como nessa palavra foi dito, né, essa pessoa não agiu assim. E aí as consequências vieram, que no versículo 34, ele é indagado, né? E depois ele foi colocado para pagar aquela dívida que ele tinha sido perdoado. Na verdade, ele foi lançado aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. E como o Jussier bem lembrou, que era um valor exorbitante, um valor muito alto, impagável, agora ele teve que sofrer a consequência do ato posterior dele. Então, que a gente receba misericórdia, mas, professor, isso tem que lembrar aos nossos alunos, aos nossos jovens, que eles recebem misericórdia, mas eles também foram chamados para exercer misericórdia, para ser perdoadores, para ser ajudadores daqueles que estão ao lado dele, no dia a dia, que erram assim como eles, mas que também merecem o perdão de Deus. E por tão pouco, né, Jansen? Hein, Alan? E por Você tão fazendo o pouco, contraste sem por tão dinheiro, né? pouco, sem dinheiros, né? Ele devia muito e foi perdoado. Alguém 60 devia milhões para menos, um, bem para menos 100. do que ele, e ele não perdoou, né? É. É isso aí. Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. É muito bom estar aqui ministrando a você, né, para trazer até você mais conteúdo para você dar sua aula aí no domingo. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Fique conosco até o fim do nosso comentário aqui, da nossa síntese no nosso canal EBD em Síntese Podcast. Eu, Alan Gomes, professor Jussier e professor Jansen conosco aqui nesse domingo, né? Não sei exatamente em que dia você vai estar nos acompanhando, qual o horário. E digo mais, né? Não somente professor, mas aluno, você meu irmão, minha irmã. Quem sabe, eu não sei por onde você chegou aí a esse link desse conteúdo aqui do nosso canal, mas o nosso desejo é que você seja ricamente abençoado por Deus. Se Deus está falando com você, quem sabe você até não crente também está nos assistindo, nos acompanhando, fique também muito à vontade aqui no nosso canal, continue aprendendo a palavra de Deus. Eu acho que foi até a temática aí da lição de número 4, né, Jansen? Deixa eu dizer aqui. Quem segue a Cristo... Isso, dá 3. Quem segue a Cristo estuda a palavra de Deus. Então, você também é muito bem-vindo. Você não é evangélico também aqui nos acompanhando. Nós temos a clareza, né, Jussier, da gama, da quantidade de pessoas que podem estar nos acompanhando agora, não só professor, aluno, mas até mesmo não evangélico que está nos acompanhando. Isso realmente nos alegra, nos incentiva a estar também aqui nesse EBD em Síntese Podcast. Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Não somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Essa é a recomendação do próprio Cristo para mim e para você na nossa vida cristã. E fazer um comparativo aqui, Jansen e Jussier, por tão pouco, né, ele não perdoou, né, a dívida desse companheiro aí, como diz a parábola, e muitas vezes na igreja não é difícil, contratempos, algo às vezes tão pequeno, algo tão irrisório, né, às vezes causa uma contenda na igreja, sei lá, numa festa de um conjunto, onde tem gente, né, Jussi? Existe... Onde tem gente, tem... da camisa. Existe divergências, né, Jansen? Quem sabe iniciando o ano ou no início do novo semestre, ideias surgem, né? E às vezes o líder chega para o pastor, dá uma ideia e não é aceita, o pastor diz que não é o tempo.
Mas a gente precisa também, nesse ponto aí, estar perdoando para caminhar junto, né, Jansen? Você fazer parte do corpo. Verdade, verdade. A gente tem que entender que onde tem pessoas, com certeza vai haver algum desencontro de alguma informação, às vezes pensamentos diferentes. Nós somos os três aqui, né, Alan? Eu, você e Jussier. Mas concordo que a gente está lendo a mesma lição, mas pode ser que eu tenha visto alguma coisa um pouquinho diferente do que o irmão, e vamos dizer que a gente entre numa, não vou chamar de uma briga, mas numa de pequena discussão sobre o conteúdo. Só que a gente tem que entender, né, Alan, que eu posso pensar diferente, até pelas minhas vivências, as suas vivências, e cada um pode ter uma interpretação. Mas aí vem o ponto. Como Jesus agiria num ponto como esse? A nossa lição macro seria nós sermos imitadores de Cristo. E muitas vezes a gente fala assim, eu quero compartilhar o amor, eu sou uma pessoa obediente, eu sou uma pessoa assim, mas na hora da prática, na hora que a situação acontece, às vezes a gente não observa muito, não segue muito a risca como Jesus queria que nós agíssemos. E até eu queria trazer aqui, Alan, a definição de perdão, que eu acho interessante. A gente está falando de perdão, né? Mas o que é perdão? Estava lendo aqui, e perdão é a ação humana de livrar-se de uma culpa ou defender-se de um pecado, de um erro. E essa pode ser um ato meu somente ou para alguém que me ofendeu. Então, se eu peço perdão, é que eu reconheço primeiro que eu errei e estou pedindo para que alguém me livre de uma culpa. E quando eu perdoo o irmão, eu mesmo olhando para a fraqueza dele e olhando para a minha fraqueza, eu quero livrá-lo da culpa do erro dele. Então, a palavra perdão é forte. A gente talvez não tenha o poder de perdoar o pecado de ninguém, mas Jesus perdoou o nosso pecado e ele nos deu o caminho de a gente não levar em consideração o pecado do outro, reconhecendo que também somos pecadores. Então, se eu falar alguma coisa para Alan e Alan se ofender, eu já peço perdão, Alan, porque eu preciso aprender com você e quero que você me perdoe. Maravilha! Jussier, vamos falar um pouquinho aí, Jussier, a gente está falando de prática aqui, trazer aqui essa visão para o nosso professor. Quem sabe o aluno, né? A gente tem várias faixas etárias, né? No que diz respeito à idade cognitiva, vamos dizer assim, né? Quem sabe um jovem de 25 anos, mas que ele ainda não tinha parado, Jussier e Jansen, para estudar um pouquinho a respeito do perdão, né? Ou um jovem de 17, 18 anos que já está bastante estudado aí nessa área do perdão, do amor. Mas a gente tem numa sala de aula ali várias tipos de conhecimento, né? Como eu disse, pode ter um de 25 anos que nunca estudou sobre o assunto, nunca se deteve, e um de 17, 18 que já estudou, já está bem tranquilo em relação ao tema. Mas por que perdoar, né? Eu me lembro, Jussier, uma passagem bíblica que diz assim: eles vão saber que vocês verdadeiramente são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Olha a recomendação de Jesus aí para os discípulos, Jussier. Pois essa questão do perdão, como você bem colocou, né? Cada um pode ter aí até uma perspectiva diferente, né? Circunstanciada na sua vida do perdão. Eu costumo até nas minhas aulas, Alan, motivar eles a conceituar. Cada um dá o seu conceito, sem medo de errar. Eu digo assim, ó, diga aí o que é que você acha assim que está na ponta da língua, sem medo de errar. Ninguém vai rir, não. Mas é tão gratificante quando você pega ali a visão de um, com a visão de outro, com a de outro, e você começa a montar um conceito geral bem aprazível, né? E que casa com aquela lição, e abordando também um pouquinho do que já estava falando, né? A respeito do perdão, do conceito. É bom também trazer ao aluno que perdoar não é fingir que nada aconteceu, não é? Pelo contrário, o perdão ele pressupõe um reconhecimento de um erro, né? E você olhar para algo que está errado e não levar em consideração, isso é indiferença, não é perdão. Então, precisamos distinguir o que é indiferença e o que é perdão. Também não é se esquecer completamente ou deixar de tolerar, né? Nós não podemos tolerar o erro, pelo contrário, devemos combater o erro e ensinar, sempre na perspectiva do amor, para que faça-se o bem e não machuque os outros, né? Então, perdoar é isso, é liberar o outro de uma obrigação, né, de uma culpa, de uma pena,
mesmo que você não precise esquecer disso, mesmo que você não precise ser indiferente ou tolerar o que aconteceu, mas não ficar com ressentimentos. E essa é a grande questão. E ela perguntou assim, por que perdoar? Né? Primeiro, porque é o mandamento de Deus. Jesus nos disse, perdoe o seu próximo. Né? Por quê? Porque é uma condição para que você seja perdoado. É uma condição dada por Deus. Tem que perdoar, né? Tem que exercitar aquilo que nós né, vivenciamos ao lado de Cristo. Então, no momento em que eu entendo o perdão que eu recebi do Senhor, eu sou instigado por Deus a exercitar esse perdão, né? E aí a parábola faz essa referência tão distante, né, diametralmente dos valores, 60 milhões para 100, e é Deus dizendo para a gente assim, olha, eu te perdoei por tudo isso, e eu espero que você perdoe pelo menos esses 100. Né? O que você vai perdoar é pouco, mas é o caminho para se alcançar o entendimento daquilo que Deus fez por nós. Né? Entender, compreender o amor. E eu acho muito interessante isso, já meio que tocando aqui no ponto 3 da lição, 1 João 4, quando vai falar a respeito do amor, fica muito claro na palavra de Deus que quem não ama não conhece a Deus. Então, perdoar é amar. Perdoar é você cancelar sem querer algo em troca. É você livrar o outro, né, de uma penalidade, de uma obrigação, sem querer algo em troca. Isso é o amor. Então, o perdão ele já é um exercício de amor. Então, como eu vou perdoar sem amar? Né? Uma coisa não consegue funcionar sem a outra. E o aluno ele tem que ter essa visão, porque é a visão que a palavra de Deus coloca. Né? Então, por que devemos perdoar? Primeiro, porque Deus nos amou, assim como ele nos amou de uma tal maneira que nos constrange a amá-lo de volta, ele nos perdoou de uma tal maneira que nos constrange a exercitar esse perdão no nosso dia a dia. Né? Então, essas lições do perdão são muito preciosas. Né? E tem duas passagens aqui que eu queria só deixar para os professores anotarem aí, meditar e, quem sabe, até compartilhar com seus alunos. Marcos 11, 25 e 26, tá? Em que Jesus fala a respeito disso, quem não perdoa não recebe perdão. Né? E tem outra passagem aqui que fala a respeito de que quando não perdoamos, nós damos lugar ao inimigo. Né? 2 Coríntios 2, o apóstolo Paulo escreve aqui, versículos 10 e 11, e ele diz assim, e a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, o inimigo ele tem usado de ardis, de setas malignas, né, para nos fazer desejar vingança, desejar, né, fugir do amor e desejar vingança, desejar o mal, né, mas o perdão ele nos afasta desse sentimento. Exercitar o perdão. E aí entra aqui, eu já vou deixar até um pouquinho para vocês comentarem, para não ficar falando sozinho aqui no seu monólogo, mas entra aqui no que o comentarista colocou a respeito no desenvolvimento de uma memória compassiva, né? E é fantástico essa lição aqui. José, Jansen, e algo bem interessante falar em prática, né? A gente falando tanto de perdão aqui, de amor, e que muitas vezes, como disse José na referência bíblica, né? Perdoar para não dar lugar ao inimigo. Quem sabe você vai ter aí, querido professor, no próximo domingo, aí tratando sobre essa lição de perdão, pessoas tristes, amarguradas, pessoas que têm no seu coração bagagens aí desagradáveis, que não trazem bom cheiro no coração delas, traumas, sei lá, familiares, traumas amorosos, né? Quem sabe um jovem aí acabou um relacionamento e precisa perdoar. E muitas vezes uma falta de um perdão nos faz paralisar, não é, Jansen? Eu acho até importante. Quem sabe aí, Jussier, Jansen, eu queria até ouvir vocês sobre isso aí. Eu estou muito pastor, né, como professor, né? Mas, Alan, é isso mesmo, porque eu vejo assim, ao longo da vivência, tanto na escola dominical também como na liderança de jovens, você encontra muitos jovens que têm algumas necessidades de liberar perdão para familiares, às vezes para os pais, às vezes para um outro jovem que está ali todo domingo com eles no culto, todas as atividades da igreja fazem juntos, mas em algum momento eles falaram alguma coisa, ou discordaram de alguma coisa, gerou algum atrito,
e eles não liberaram perdão. E eu acho que essa aula é uma experiência que tanto nós como professores, como os alunos vão ter que entender sobre o que é o perdão e como ele pode nos ajudar a entrar numa jornada que vai nos ajudar a caminhar melhor na nossa jornada para o céu. Porque muitas vezes a gente está lá querendo caminhar, querendo estar na jornada, mas com aquela mochila cheia de problemas, cheia de falta de perdão, com o peso dessas situações todinhas, impedindo que a gente caminhe, que a gente avance. Aí, José, eu acho que talvez a gente conscientizando os jovens da importância de perdoar, que perdoar não é simplesmente você dizer que perdoe, mas toda vez que você olhar para aquela pessoa, você vai dizer assim, eu estou com tanta raiva ainda, mas eu tenho que sorrir porque sorrir é legal. Muita gente faz isso. É o fingimento. Mas o perdão verdadeiro, como o José bem falou, ele não é uma amnésia. Você vai lembrar sim. Você ainda tem vai ter a experiência da vivência daquele problema que aconteceu. Mas o perdão, ele libera a pessoa da culpa e tira o peso de segurar esse sentimento sobre os seus ombros. Então faz com que você fique mais leve e que também você perdoe o problema, o pecado do seu irmão. Porque uma hora, com certeza, você também vai errar. E aí você vai querer pedir perdão. E o perdão, ele precisa ser dado, porque o primeiro ponto, Deus nos ensina, e porque Deus já nos perdoou. A partir do momento que a gente aceitou a Jesus, ele olhou para a gente tinha pecados, dívidas que não poderia ser pago. Mas Jesus morreu na cruz para nos perdoar e nos dar acesso aos céus. Então isso já é um motivo da gente glorificar e praticar o pecado, praticar o perdão, porque o pecado a gente já estava nessa prática e mesmo assim Cristo nos perdoou. Jansen, deixa eu trazer um ponto bem interessante aqui, Jansen, Jussier, uma frase que eu ouvi de um jovem ali na vigília do Dejado, né? Há umas semanas atrás, eu conversando com ele, ele tinha voltado para os caminhos do Senhor, Jussier, e a frase que aquele jovem me disse foi mais ou menos assim: eu já disse ao Senhor, eu voltei para os seus caminhos, eu me arrependi, e se for para me pecar novamente, eu prefiro que o Senhor me leve. E não é difícil a gente ouvir frases como essas, né, Jansen e Jussier. E se nós dissermos que não cometemos pecado, nós somos mentirosos, né? E se a gente for viver uma vida achando que de ter recebido o pagamento dessa dívida, como a gente falou aqui no início, uma dívida impagável, né? E de repente pecarmos, Jansen, Jussier, e se nós entrarmos por esse caminho de achar que Deus não vai perdoar, né? Vamos viver pessoas, vamos adoecer, né? Ou como esse próprio jovem disse aqui, né? A própria boca dele falou: prefiro que o Senhor me leve, né? E ele vai pecar. Infelizmente, nós não somos perfeitos, né? Nós não estamos ainda no céu, nós não somos perfeitos. Eu acho até um ponto aqui, Jussier, para os nossos professores tratar com os nossos alunos, que nós não somos super crentes, né? Não somos perfeitos ainda, estamos no caminho da santificação, mas que não é difícil no meio de adolescentes e jovens, pessoas doentes, né, que pecaram, que acham que o Senhor não vai perdoar, às vezes pecados recorrentes, e um abismo vai chamando o outro, como a palavra de Deus diz, e em vez de receber o perdão e caminhar mais uns dias, né, acabam doentes, se esfriando na fé, e muitas vezes se envergonham, né, e deixam de caminhar. Para falar um pouquinho sobre isso também, Jussier e Jansen. Olha só, perdão é relacional, né? Tudo que diz respeito a Deus e a salvação é relacional. Amor, perdão. E o que mais o inimigo quer destruir nos nossos dias é os nossos relacionamentos. Porque ele vai nos deixar ali solitários, sozinhos, e isso vai nos minando, né? Nos minando e nos fazendo deixar a carne prevalecer no pensamento, na concupiscência, e, como Alan disse, um abismo vai chamando o outro. O perdão, ele entra como que um equilíbrio, né? Como um pêndulo ali que vai permitir que esses relacionamentos eles prossigam. Por quê? Porque, como a gente disse no início da aula, no início da análise, da revisão dessa lição, onde existem pessoas, existe relacionamento, onde existe relacionamento, existe atrito, existe um espinhozinho aqui que fura aqui, o outro ali, e é necessário que hajam ajustes, e Deus nos deu as ferramentas para ajustar esses relacionamentos. Eu costumo até pensar que não existe
um relacionamento se não existir perdão e amor, né? Não existe. Ele, em algum momento, vai quebrar, né? É por interesse. O interesse, em um momento, vai deixar de existir e quando deixar aquele relacionamento se acaba. É assim com amigos, é assim com relacionamento igreja, trabalho, inclusive com relacionamento amoroso, né? Conjugal, etc. Então, o jovem precisa entender que o perdão, ele é uma ferramenta que Deus nos deu para manter os relacionamentos, né? E o professor Alan estava dizendo muito, muito bem, né? Com essa visão pastoral dele aí, né? De cuidar dos jovens alunos sobre eles. Mas é bom que o professor até enxergue nesse distanciamento, né? Do jovem a falta do perdão. Porque quando não existe perdão, existe ressentimento, e esse ressentimento vai afastando, daqui a pouco você vê o jovem isolado ali, sem interagir, sem participar, e isso já é um indício, né? É um sintoma. Então, o professor tem que estar ali atento para trazer aquele jovem para perto. Inclusive, quem sabe o jovem esteja faltando a escola dominical, e seja a hora de ir lá na casa dele, ou mandar um WhatsApp e ir atrás, né? Então, é muito importante essa questão do perdão. Fala mais, Jansen. Amém. Tem até uma frase aqui, antes de eu falar a frase que está aqui na lição, o José falou justamente essa questão de você ir atrás da pessoa, porque às vezes a pessoa não se perdoou ou não perdoou, e aí ela começa a ter um mix de sentimentos, culpa, vergonha, e aí acaba impedindo, às vezes, de ela buscar ajuda. E às vezes, Alan, José, a gente pode perceber isso em algum jovem, em algum irmão da igreja, e a gente pode ser usado como uma ferramenta que Deus quer usar para trazer aquela pessoa de volta, para trazer aquela pessoa para aquela conversa onde ele pode reconhecer o erro, receber o perdão, se perdoar às vezes, porque esse jovem que Alan citou, ele estava com vamos dizer assim, um olho muito forte para o erro dele e esqueceu de viver aquela experiência todinha que Jesus tinha livrado ele do pecado, tinha ali dado a salvação para ele. E às vezes a gente não pratica o perdão para o próximo e às vezes a gente não se perdoa também. Às vezes Cristo nos perdoa e a gente fica remoendo aquele erro que a gente cometeu. E o ponto importante aqui na lição, está até grifado assim, né? Que a falta da prática do perdão é o indício de um coração que caminha para a condenação. Essa frase é muito forte. Eu estava lendo essa lição e eu fiquei pensando, meditando nessa frase muito tempo, porque o coração da gente, ele é uma grande bússola. E se a gente não praticar o perdão, não praticar os ensinamentos de Cristo, a gente está indo para um caminho que é totalmente contrário ao que a palavra quer, ao que Cristo deseja. Então, é necessário nessa lição que a gente fale, que até o ponto 3, né, que o reino dos céus é um lugar da vivência do perdão. A gente tem que vivenciar esse perdão. Falar é importante, praticar é muito mais. E essa prática, nós somos chamados para todos os dias praticar e também para ensinar outras pessoas a perdoar e a também se perdoar. Eu acho que é um ponto muito forte, é um ponto bem interessante que nós, professores, devemos reforçar nessa lição. Eu não sei, assim, como é a sua sala, irmão, como é a sala de aula e como vocês estão situados. Às vezes os jovens estão sentados um de frente para o outro e às vezes é necessário que a gente olhe um para o outro assim e fale: irmãos, me desculpe se eu errei alguma coisa, peça perdão. Pedir perdão é importante. Às vezes o ego da gente não deixa que a gente peça perdão. Eu estava até brincando uma vez que quando eu era pequeno, minha mãe falava que qualquer coisinha eu chegava e falava: mamãe, me perdoa? Aí minha mãe falava: tá, eu te perdoo. E logo depois eu fazia qualquer outra coisa, eu voltava: mamãe, me perdoa? Desculpa, desculpa. Uma vez ela falou: Jansen, por que você pede tanta desculpa? Aí eu falei assim, minha mãe falando, né, que eu pedia tanta desculpa porque toda vez que eu pedia desculpa ela me abraçava. Olha só, né? Criança. É o prêmio. E muitas vezes a gente quer isso de Deus. A gente quer que toda vez que a gente erre, Deus venha e nos abrace. Mas quando alguém erra como a gente faz que nem a parábola que foi citada. Nosso erro tão grande, Jesus nos abraça.
mas o erro dos outros contra a gente não perdoa. Então, a prática, e isso, a gente quer ser abraçado, mas na hora de abraçar, a gente tem dificuldade. Então, acho que essa lição vai dar uma grande ajuda para a gente compreender isso e botar em prática a vivência do perdão. Alan, me permita só fazer um pequeno adendo aqui, né, a respeito de algo que eu tenho meditado um pouco nos últimos dias, que pode servir para o professor, pode até alinhar com o pensamento que ele já tem a respeito do assunto. Mas o papel da igreja, né, na vida do jovem, na vida do crente, é, é algo que deve ser refletido nessa perspectiva do perdão. Porque não que isso venha estimular a prática do pecado, mas a igreja, ela é o lugar em que, se você pecar, as pessoas continuam lhe amando. Se você pecar, as pessoas vão estar predispostas a lhe perdoar, né? E eu acho que o aluno jovem, ele tem que entender que o ambiente igreja é um ambiente em que ele vai aprender a não errar, mas é um ambiente em que, no momento em que ele errar, ele vai encontrar pessoas que vão ajudá-lo a se levantar, a se erguer, né? E que não vão terminar de derrubá-lo. Então, essa visão do papel da igreja é muito importante. E o professor, se ele tiver também esse entendimento, que eu creio que é um entendimento do que a Bíblia extrai para o nosso coração a respeito do papel da igreja, né, que ele também faça os alunos sentir ter esse sentimento, né, de que aquele lugar é um lugar seguro. É como o Jean estava dizendo, ele fazia isso porque ele estava em casa, ele sabia que, por mais que ele tivesse errado, mas é um arrependimento legítimo, ele não vai ficar tentando fazer isso de novo, mas ele sabia que a mãe dele estava lá para perdoar e não ia colocá-lo para fora de casa, né? Então, às vezes, a gente olha essa questão do pecado e vê como, algumas vezes, pela fraqueza humana, pelo nosso coração que é de pedra, que não tem sensibilidade, a gente acaba, muitas vezes, machucando mais do que abraçando, né? Machucando mais do que curando. E isso é muito importante, é algo que em que precisamos refletir. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no texto escolhido pelo Tiago Brasil. Ele escolheu aí Mateus 18. Ele resumiu um pouquinho aqui, ele colocou do 31 ao 35. Mas se a gente voltar um pouquinho aí, Mateus 18, versículo 15, ele tem como epígrafe, Janci e Jussi, o perdão do pecado de um irmão. Né? Voltando um pouquinho no tempo, mas falando também a respeito do perdão. Que se algum irmão pecar contra você, vai até a ele e pede perdão. Né? Se ele não aceitar, vai com mais uns 2 ou 3. E se ele não aceitar, leva conhecimento da igreja. Né? E aí é perguntado, né? Mas quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, se está aqui, irmãos, na palavra de Deus, em versículos tão próximos, tão repetitivos, né? Essa questão do perdão, do perdão, do perdão, é algo que realmente Jesus queria que nós abríssemos os olhos para isso aqui, porque na hora que a gente não concede o perdão ou que a gente não perdoa, isso traz feridas que a gente vai carregar aí por muitos anos. Porque pense numa coisinha perigosa, se a gente não cuidar, é o nosso coração. Para estar ali criando crostas de ferrugem, de sujeira, de oxidação. Então a gente precisa sempre estar com o nosso coração limpo, deixando para trás todas essas coisas. E o caminho aí, a estrada, é o perdão, é o amor. E isso o Senhor tem como maior exemplo Jesus Cristo, né? Ele traz algo interessante aqui, né? Ele pede para a gente fazer um quadro, os professores aqui, momentos que Jesus perdoou, né? O paralítico que foi levado em uma cama, a gente vendo Jesus praticando isso, porque Jesus ele podia só ensinar, mas não praticar, mas ele ensinou e praticou, né? A mulher surpreendida em adultério, a mulher que ungiu seus pés com perfume, Pedro, por negar que o conhecia, o ladrão da cruz, aqueles que o crucificaram. Então, ele traz não somente o ensino, mas a prática disso aqui, né? Em momentos, assim, terríveis, no momento da crucificação, perdoando aqueles que o crucificaram, perdoando aquele que estava ao seu lado ali, né? Aquele ladrão ali na cruz, enfim. Ele nos traz o ensinamento, mas também pratica, e isso nos traz uma reflexão a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, você aluno da Escola Bíblica Dominical. E sobre o amor, eu gostaria de levantar um ponto aqui, viu, Jansen, professor Jansen e professor Jussier, em relação a... Claro, a gente poderia falar do amor aqui em relação a irmãos da mesma casa, né?
os relacionamentos de namoro, casamento, mas eu queria, isso a gente tem falado bastante, eu acredito, né? Até nas palestras aí para os nossos jovens, mas eu queria levantar um ponto aqui, queridos professores, a gente está refletindo aqui em relação às boas obras, né? Que a gente um ponto que a gente não toca muito, né, José e Jansen? Até porque existe algumas outras religiões, até denominações, que focam muito essa questão das boas obras, né? A questão de as obras trazer a salvação. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, que é um assunto que às vezes a gente acaba não falando, e outros falam tanto sobre isso que a gente cria uma barreira e não pratica as boas obras, né? O cuidado do órfão, da viúva, do desabrigado. Verdadeiro, né? Fala aí um Evangelho. pouquinho, professor Jansen e José, sobre isso aí. Amados, eu tenho um texto que para mim eu uso como base para falar de amor, que é 1 Coríntios 13, né? E fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. E ele, mais à frente, ele é um pouco mais profundo e fala que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado numa fogueira, se não tivesse amor, de nada valeria. Então, ele está falando de um sentimento que é transformado em uma ação. E muitas vezes a gente está vivendo numa sociedade que é muito fácil de parecer fazer atos bons. A gente vai lá, tem gente que na verdade vai lá e faz uma caridade e está postando foto para colocar no Instagram, para colocar em alguma rede social. Você dá com uma mão e filma com a outra, mas qual será o propósito disso? Às vezes a pessoa está dando não porque ela está querendo fazer um ato de caridade, um ato de amor. Ela está fazendo isso porque ela quer receber reconhecimento, quer receber aplausos. E aí o sentimento, amor, não é realmente colocado em prática, porque ele está buscando algo para si. E uma coisa que a gente vê aqui nesse texto, que fala que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então, quer dizer que quando você ama alguém, é mesmo que às vezes fira um pouco o seu ego. Quando você lá, eu não queria ter ouvido aquela palavra, mas aí porque você ama tanto a Deus e ama tanto ao próximo, você vai lá e perdoa. E aí o seu ego, que foi ofendido, você prefere aliviar aquela dor, tirar o peso daquela ofensa sobre você e perdoar o irmão. Então, o ato de fazer alguma caridade, fazer algo bom, ele deve vir de um sentimento de amor. Porque se não tiver amor, como diz aqui em 1 Coríntios, de nada vale, de nada valeria. E aí é forte, porque quer dizer que se no nosso dia a dia a gente fizer muita coisa, se na nossa igreja a gente fizer muita coisa, a gente pode ser um que chegue lá na frente do Senhor e fala, mas Senhor, em seu nome eu fiz isso, isso, aquilo outro. E qual foi a resposta? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Que na verdade a gente pode traduzir, você fez tudo isso, mas você não tinha amor, você não me amava especificamente, você não amava o próximo, você fazia isso por algum outro motivo diferente que era o desejo de Deus. Então a importância da gente viver no amor genuíno, no amor que Deus nos amou primeiro, é muito grande, porque todas as nossas obras devem ser regidas através desse amor. Eu não sei se foi claro, mas o amor é uma coisa assim que não é tão fácil de se explicar. É um sentimento e uma vivência complexa. E, assim como o Jansen, eu também tenho um texto base, dois na realidade, que me ensinam muito a respeito do amor na palavra de Deus. O primeiro deles é Mateus 5, Sermão do Monte, a partir do 44 até o 48. Jesus vai dizer ali que amar os que lhe fazem bem é fácil. Qualquer ímpio faz isso, né? Amar os que lhe elogiam, os que lhe agradam, isso é fácil. Eu quero ver amar os inimigos, amar quem te maldiz, quem não vai com a sua cara, quem não quer o seu bem. Isso é amar verdadeiramente, né? E ele diz assim, que quando nós amamos dessa forma, nós somos perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus nos compara, né, à perfeição da natureza dele. E lá em 1 João 4, vai também trazer ensinamentos profundos a respeito do amor, a respeito da natureza de Deus, né? E nos fazer entender que amar verdadeiramente é amar como Deus nos amou, é amar primeiro. E aí, como Jansen disse, o amor ele é uma motivação. Ele é algo que está lá no seu interior, né? Ele não é a prática
ele é antes da prática, ele é a intenção, ele é a motivação daquilo que você vai fazer, né? E na minha mente, depois de ter lido a palavra de Deus e ter experimentado com, né, tantas experiências boas com Jesus e com o próximo, hoje eu entendo que amar é fazer o bem ao meu próximo, que é qualquer pessoa, está na nossa lição, né? A unidade, dualidade e multiplicidade. É a qualquer pessoa, é fazer o bem a qualquer pessoa, né? E isso ser a minha prioridade. Eu não fazer isso porque tenho interesse, porque Deus nos amou sem interesse. Nós não tínhamos nada a entregar para Ele, nada a contribuir, não tínhamos nem condição de fazer nada, né, por Ele, nem retribuir o fato dele ter nos criado. Mas mesmo assim Ele decidiu, Ele tomou uma decisão de nos amar e nos deu a salvação. Então, o amor é isso, é você priorizar fazer o bem ao outro. E algumas pessoas, Alan, acham que amar é fazer o gosto, sabe? Amar alguém é fazer o gosto, e não é, tá? Às vezes você ama alguém e você faz aquilo que ela não gosta, mas você sabe que fazendo aquilo você está fazendo bem para ela, né? Porque o pai, porque o pai que ama o filho às vezes repreende, às vezes dá uma palmadinha, às vezes priva ali do celular, às vezes priva do videogame, né? É para não fazendo o gosto, né? Mas está amando, por quê? Porque sabe que aquilo vai fazer o bem, e às vezes ele até sofre por isso que o amor é sofredor, né? O amor tudo suporta, porque ele visa o bem e ele busca o bem a qualquer custo. Então, não preciso gostar daquela pessoa, nem preciso simpatizar com ela, nem preciso aprovar o que ela faz, mas quando eu a amo, todas as minhas práticas, tudo aquilo que eu faço está condizente com o bem daquela pessoa. E aí o comentarista da lição tem uma frase aqui muito interessante e bem forte, na realidade, quando ele inicia esse tópico 3. Ele diz assim que acho que no subtópico 2, bom, ele diz aqui no texto da lição que se nós fizermos qualquer coisa e não enxergarmos o amor de Deus nisso, pode jogar fora que é inútil, né? Então, assim, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós dizemos, tem que ter amor de Deus envolvido, né? E a palavra de Deus é tão forte em relação a isso que ela diz que se você não faz assim, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor, ele está na gênese de Deus, ele faz parte da natureza divina, e Deus comunicou esse amor conosco. Ele nos ensinou a amar. Ele disse assim, olha, eu te amei assim, você não podia fazer nada por mim, eu fiz uma caridade, por isso que o amor é traduzido por caridade, né? É o prêmio sem recompensa. Você não podia me recompensar, mas eu decidi te dar esse prêmio, esse bônus. E Deus fez isso por nós, e ele diz assim como, né, Deus nos amou, nós amemos uns aos outros. Então, o amor é isso, né? E não é obras, Alan estava dizendo assim, tem muita gente que acha que ser bonzinho, né, fazer caridade, né, dar esmola, praticar boas obras conduzem à salvação. Não. O que conduz à salvação é verdadeiramente reconhecer o amor de Deus e exercitá-lo porque eu reconheci como Deus me amou. As boas obras são fruto do reconhecimento daquilo que fizeram por mim. Uma Né? consequência, né? E o perdão é do mesmo jeito, é uma consequência, né? Uma consequência. Maravilha, eu acho que só agradecer aqui aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui até o final dessa aula. Eu espero que tenha servido como subsídio aí, né? Trazendo dicas aí, Jussi falou algo interessante, né? No início da lição aí, deixa os alunos falarem, né, Jussi? É bem interessante isso aí. Quando eu faço, eu tenho uma resposta muito positiva da sala. Eu acho muito interessante termos esse canal aqui, e como eu disse no início, uma iniciativa do nosso DENEC, né? O EBD em Síntese Podcast. Nós temos pessoas nos acompanhando aqui de Natal, aqui mesmo da capital, setores da nossa IADERN, mas de outras cidades também do nosso estado, de outras cidades do país. E é muito bom ter você conosco aqui, aprendendo ainda mais a palavra de Deus. E encontro marcado, né? Quem sabe na próxima segunda-feira, novo vídeo aqui no nosso canal, para você estar nos acompanhando, mas ainda microfones ligados aí para Jansen e Jussi, para suas despedidas, pelo menos para o podcast de hoje, o Jansen e Jussi. Com certeza. Eu vou usar mais um ponto importante dessa lição. Ela diz assim, somos salvos para perdoar os outros. Salvação sem perdão não existe. Então, a gente está entendendo que a gente está numa lição prática e hiper importante para a nossa jornada cristã. Se salvação
sem perdão não existe, a gente primeiro tem que ser grato, porque Cristo primeiro nos perdoou. A gente tem que ser grato porque recebemos o perdão quando a gente não merecia, quando a gente tinha uma dívida que era totalmente impagável. E agora que recebemos esse perdão, vamos colocar em prática o amor e o perdão que Cristo nos deu. E perdoar o próximo, ajudar o próximo, amar o próximo, fazer com que essa vivência seja comum nos nossos dias. E aí a gente vai ser imitador de Cristo, não só de palavra, porque de palavra é muito fácil. Eu posso dizer que eu sou alto, forte, olhos azuis. Eu posso dizer um monte de coisa, né, Alan? A gente sabe, que não precisa de óculos, né, Jansen? Né, que não precisa de óculos. A gente pode dizer um monte de coisa, mas a verdade, ela é manifesta em ações, em atos. Imagine que Cristo falasse: eu amo o povo, mas não morresse na cruz. A salvação veio porque Cristo veio à Terra e recebeu a condenação pelo pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros, o castigo que nos trouxe a paz. E ele executou na obra, na vida dele, o perdão para todos nós. Então, se eu tiver que receber uma lição nessa aula de hoje, é que recebemos o perdão, temos que ser gratos, e agora temos que colocar em prática, porque mais pessoas precisam ser alcançadas por esse perdão e por esse amor. Eu acho que é isso, Alan. Muito feliz por essa aula, muito feliz de você e só aprender e agora colocar o amor em prática e o perdão em prática também. Que bom, que bom. Eu fiquei muito grato em estudar essa lição, meditar nela, né? E ver. Eu sempre tinha lido essa parábola e confesso, Alan, que essa perspectiva de compará-la com o plano de salvação foi a primeira vez que eu fiz, né? Motivado aí pelo nosso comentarista. Muito interessante, a gente sempre aprendendo alguma coisa a mais, né? Eu queria, nesses últimos segundos, também convidar a todos que estão assistindo a deixar um comentário aí embaixo. Diga de onde você é, né? Se nos acompanha, dá um feedback para que a gente possa estar também vendo isso e sentindo um pouquinho, né, do sentimento que vocês estão tendo aí com essas aulas, com esses podcasts aqui que nós estamos transmitindo, né? Vai ser um relacionamento muito prazeroso. Maravilha, deixar aqui a nossa gratidão ao diretor do nosso departamento de ensino, pastor Reinaldo Odila, que Deus possa continuar abençoando a sua casa e lhe motivando ainda mais, pastor Reinaldo, para estar aqui, né, conosco aqui, nos orientando, sempre trazendo lições especiais aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. É isso, pelo menos por hoje. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Paz do Senhor, queridos. Fiquem com Deus. Paz do Senhor, Paz Deus abençoe. Que Deus abençoe.